Olá a todos, meu nome é Davi Rezende e junto com meu colega Matheus Casarim, eu vou apresentar o nosso projeto da disciplina Trabalho Multidisciplinar MAC 020 da UFJF. E o nosso projeto trata da análise da modelagem do trânsito utilizando agentes inteligentes. Bom, aqui nós temos um sumário da nossa apresentação. Primeiro nós vamos fazer uma introdução do problema, depois vamos comentar um pouco sobre a ferramenta utilizada e sobre os modelos construídos. E, por fim, vamos discutir os resultados obtidos e comentar sobre os problemas enfrentados ao longo do desenvolvimento do trabalho e fazer uma conclusão. A ideia principal do trabalho foi modelar o trânsito na região compreendida entre os bairros Morro da Glória e Mariano Procópio, em Juiz de Fora. O objetivo é propor modificações que possam melhorar a situação do trânsito na região. Isso porque é uma região que sofre com grandes congestionamentos, como a gente vai comentar mais para frente. Bom, então aqui nós temos o mapa da região. Ao longo do eixo central da imagem, nós temos a Avenida dos Andradas, é uma avenida muito movimentada na cidade, que une a região central à zona norte da cidade. O fluxo nessa avenida por si só já é um grande fluxo de veículos e nós temos alguns complicadores, como, por exemplo, a presença do Colégio Santa Catarina, ali, que é um colégio que movimenta um altíssimo fluxo de veículos. Então, nos horários de pico de saída e de entrada das aulas, muitos carros, tem um fluxo extra de carros que param ali no meio da avenida para poder buscar e deixar os alunos. Além disso, pelo fato de estar tão cheio nesses momentos, muitos veículos optam por percorrer um circuito de ruas paralelas à escola, que seria ali a rua Dom Lasanha, onde o mouse está indicando, a Rua dos Artistas, e retornando para a Avenida dos Andrades através dessa rua chamada Rua da Glória. Então, os carros preferem, às vezes, percorrer esse pequeno circuito pelo fato de na Rua Dom Lasanha ser mais fácil de parar o carro, buscar ou deixar um aluno. Além disso, na extremidade esquerda da avenida, nós temos a passagem da linha do trem, que ao longo do dia paralisa o fluxo de veículos ali por cerca entre 3 e 5 minutos e passam cerca de 30 trens diários, ou seja, é um fator que impacta diretamente na dinâmica do trânsito na região. Aqui nós temos uma foto da região que mostra justamente a Avenida dos Andradas de quem olha da linha do trem para cima da avenida. Então, ali no lado esquerdo da imagem, nós temos o fluxo de carros descendo a avenida em direção à linha do trem. Esse sentido da avenida, o sentido descendo em direção à linha do trem, é o sentido mais complicado, onde o trânsito fica mais congestionado, e essa é uma foto desses horários de pico. Então, aqui temos listados alguns dos fatores que contribuem para o trânsito caótico na região, conforme eu acabei de comentar. Então, o grande fluxo de veículos, a passagem da linha do trem, o fluxo extra ainda de veículos por conta do colégio. Né? Bom, inicialmente, será modelado e analisado o cenário atual, conforme existe hoje, com diferentes fluxos de veículos. Depois, será analisada a adição de um sinal entre a Rua Cristóvão Molinari e a Avenida dos Andrades, a gente vai mostrar direitinho no mapa ali onde é. Será analisado ainda o impacto da passagem do trem sobre o trânsito da região e será implementado um semáforo dinâmico na saída da Rua da Glória, que a gente também vai mostrar mais a fundo como vai funcionar. Bom, para a modelagem nós utilizamos o software NetLogo, tanto em sua versão web quanto em sua versão desktop, é um software de graça com documentação disponível na internet. E aí, passando agora, nós temos de fato os modelos que construímos. Bom, o primeiro passo nessa construção dos nossos modelos foi definir algumas regras. E a gente definiu que a velocidade máxima dos agentes no nosso sistema seria de 40 km por hora. Outra característica é que os agentes já são criados, né, nas extremidades do sistema, já sabendo qual destino eles vão tomar dentro do nosso sistema. E esse destino é baseado em uma série de probabilidades, que podem ser alteradas, por exemplo, para simular o horário de saída do colégio, das aulas do colégio, que aí mais veículos fariam aquele circuito das 3 ruas para poder deixar ou buscar aluno. Então, a gente pode mexer com essas probabilidades para poder simular situações reais do trânsito. Além disso, também é possível aumentar ou diminuir o fluxo de veículos que nascem em cada origem do sistema, bem como a passagem do trem em tempo de execução. Lembrando que esse fluxo é dado em veículos por minuto. No próximo slide, nós temos uma explicação sobre os fluxos utilizados. Então, quando a gente simulava um baixo fluxo de veículos, nós simulamos com uma origem de 10 carros por minuto nas extremidades da Avenida dos Andradas e originando 5 carros por minuto, tanto na Rua Cristóvão Molinari quanto na Rua Engenheiro Sarmento. E quando a gente se refere a um alto fluxo, nós imaginamos um cenário com a origem de 20 carros por minuto nas extremidades da Avenida dos Andradas e de 10 carros por minuto, tanto na Rua Cristóvão Molinari quanto na Rua Engenheiro Sarmento. Então, o primeiro passo foi modelar as ruas da região com uma proporção fiel à realidade.
Então, nós pegamos as distâncias em metros utilizando o Google Maps e tratamos esses metros pixel a pixel no nosso modelo. Então, aí na imagem nós temos a imagem da modelagem inicial que nós fizemos, com os nomes das ruas. E após essa modelagem inicial, nós executamos várias simulações e análises para podermos verificar alguns parâmetros e ajustar alguns detalhes, tornando nosso modelo mais fiel à realidade. Após essa modelagem inicial, nós implementamos a primeira modificação proposta, que é a adição de um semáforo entre a Rua Cristóvão Molinari e a Avenida dos Andradas. Quando o trânsito na avenida está muito alto, os carros que vêm da Rua Cristóvão Molinari têm dificuldade de rumar seus destinos ao ingressar na avenida, principalmente se eles quiserem ingressar para a esquerda na avenida, sentido a linha do trem. Então, na próxima imagem, nós temos um mapa da região que fica mais fácil de explicar. Aqui embaixo na imagem, nós temos a Rua Cristóvão Molinari, uma rua que ela tem 2 pistas e que os veículos ali, quando chegam na Avenida dos Andradas, quando eles querem virar à esquerda, principalmente, eles têm bastante dificuldade, porque o fluxo de veículos na avenida ali é muito intenso, principalmente nos horários de pico. Então, nós propusemos um semáforo que fica ali naquela indicação em vermelho na imagem, e quando esse semáforo abrisse, esse semáforo ia abrir nos momentos em que os semáforos da Avenida dos Andradas estariam fechados. Para isso, nós já temos um semáforo na extremidade direita da Avenida dos Andradas, porém na extremidade esquerda nós não temos um semáforo que feche respeitando esse ciclo. A gente tem um semáforo onde tem uma indicação em verde, mas esse semáforo só é fechado para a passagem do trem. Ele é como se fosse uma cancela. Então, a ideia aqui é que, quando fechasse o semáforo na extremidade direita da avenida, o semáforo indicado em verde ali também fecharia, e os veículos que vêm da Rua Cristóvão Molinari poderiam tomar os seus destinos sem maiores dificuldades. Né? Uma outra modificação que nós pensamos e implementamos foi a adição de um semáforo dinâmico na saída da Rua da Glória. A ideia é que esse semáforo funcione apenas nos horários de saída do Colégio Santa Catarina. Então, aqui nós temos um mapa, onde nós temos indicado o Colégio Santa Catarina, e logo ao lado do colégio nós temos aquele circuito de ruas que já comentamos, que seria a Rua Dom Lasanha, a Rua dos Artistas e a Rua da Glória. Em momentos com trânsito muito elevado, muitos veículos optam por percorrer esse circuito de ruas para buscar ou deixar alunos no colégio. Então, nossa ideia é implementar um semáforo dinâmico, que vai funcionar somente nesses horários de pico de saída do colégio, nos dias úteis. E esse semáforo fica no cruzamento da Rua da Glória com a Avenida dos Andradas, onde está indicado por vermelho. E onde temos as indicações em verde são onde já temos semáforos hoje em dia. Temos o semáforo descendo a Avenida dos Andradas, o semáforo subindo a Avenida dos Andradas e o semáforo descendo a Rua Engenheiro Moraes Sarmento. Uma outra modificação é que o semáforo subindo a Avenida dos Andradas vai sofrer um pequeno recuo para a posição indicada em vermelho, para que os veículos vindos da Rua da Glória possam tomar seus destinos. Lembrando que, quando esse semáforo da Rua da Glória estiver aberto para os veículos saírem da rua, os outros 3 sinais indicados no sistema estariam fechados. Então, e para simular esses horários de pico, onde o semáforo dinâmico estaria ativo, nós implementamos as probabilidades dos carros percorrerem esse circuito entre as 3 ruas indicadas. E outra probabilidade também implementada é a dos carros pararem para embarque e desembarque de alunos, tanto em frente ao colégio, na própria Avenida dos Andradas, quanto na Rua Dom Lasanha, em frente ao colégio também. Para a validação do modelo, nós utilizamos o aplicativo Waze e o Google Maps. Só que essa validação foi feita de maneira empírica, tendo em vista que esses 2 aplicativos não retornam o número de carros que possuem no sistema, ou que possui em uma rua específica. Esta aqui seria uma análise do cenário com alto fluxo de veículos do nosso modelo na direita e do aplicativo Waze na esquerda. Usando uma comparação visual, a gente pode ver que os fluxos de carro do nosso modelo se assemelha bastante às ruas que estão mais paralisadas no próprio Waze. No Colégio Santa Catarina, no contorno que o pessoal faz para deixar as pessoas na escola, no nosso modelo tem muitos carros aqui, e no do Waze não tem. Nós achamos que isso se dá porque o Waze ele funciona com a base de usuários ativos. E nós achamos que nesse momento não possui muitos usuários fazendo esse contorno. Então o número de carros aqui deveria ser maior do que está aqui no aplicativo Waze. Bom, essa daqui seria uma análise com baixo fluxo de veículos, que também foi feita de maneira visual. E notamos que com baixo fluxo de veículos no nosso modelo, não possui engarrafamento algum. O único momento aqui que possui carros é no sinal, que ele vai travar o fluxo momentaneamente, mas não vai gerar um engarrafamento. Aqui
tendo analisado esses dois prints, nós temos que o trânsito do nosso modelo e o trânsito real tem algumas diferenças. Isso se dá por conta da modelagem e da limitação do software, mas esse aspecto vai ser discutido mais à frente. Aqui a gente analisou também a gente fez uma análise visual do que seria a passagem do trem e como que o trânsito fluiria após um tempo a passagem dele. Na imagem à esquerda, nós temos que o trem acabou de passar e os carros começaram a tomar os seus rumos. E na imagem da direita nós temos o que seria esse trânsito 6 minutos após a passagem do trem. Isso foi feito com um alto fluxo de veículos. E aqui notamos que com o alto fluxo de veículos, a fila de carros parada aumenta muito e eles demoram muito tempo para se diluir no sistema, demorando mais do que 6 minutos. Aqui foi feito a mesma análise, só que com fluxo baixo. Aqui já notamos que após a passagem do trem, na imagem da esquerda, a fila de carros é bem menor do que a imagem anterior e após 6 minutos da passagem do trem, já temos que todos os carros já tomaram já seus rumos e já saíram do sistema. Com base no modelo construído e com análise da vida real, nós notamos que o trem acaba não sendo um grande vilão no trânsito nessa região. E caso ele passe em um alto fluxo de veículos, ou seja, no horário de pico, ele acabaria por atrapalhar muito mais o trânsito. Essa coleta de dados dos trens foi feita junto com a MRS, que seriam cerca de 30 trens diários, com uma duração média de 3 a 4 minutos. Também é importante falar que, apesar do trem não ser um grande vilão do trânsito nessa região, ele acaba trazendo outros prejuízos para a cidade, como poluição sonora e riscos de acidentes. Bom, nesse slide vamos fazer uma análise visual do primeiro modelo construído, que seria o semáforo da rua Cristóvão Molinari. Essa análise vai ser feita com alto fluxo de veículos. No print à esquerda, nós temos que o sinal da Cristóvão está aberto. E com isso, todos os carros da Cristóvão conseguiram sair da rua e seguir seu rumo. O print da direita, temos que o sinal da Cristóvão se fechou. Só que os carros na Andradas, em direção subindo, tem um grande número de carros aqui parado. E isso não deveria acontecer na vida real, tendo em vista que essa rua é uma rua preferencial. Esse daqui foi feita uma análise visual do mesmo cenário, só que com baixo fluxo de veículos. No canto esquerdo, nós temos que o sinal da Cristóvão está aberto e não apresenta muitos carros aqui na Cristóvão e alguns carros estão parados na Andrade subindo. No print na direita, nós temos que o sinal da Cristóvão está fechado e não possui muitos carros na Cristóvão. E os carros da Andradas aqui estão começando a tomar seu rumo. Nesse print com baixo fluxo, nós notamos a mesma coisa com o alto fluxo. Muitos carros da Cristóvão se beneficiam desse sinal, mas acaba prejudicando um pouco os carros da Andrade, que está querendo subir o sistema. Com essa análise feita, nós temos que o sinal, caso fosse implementado, ele ajudaria bastante os carros que estão saindo da rua Cristóvão Molinari, mas acabaria interrompendo os carros que estão subindo Andradas, principalmente, tendo em vista que era uma rua preferencial. Já com baixo fluxo de veículos, nós notamos que esse sinal não faz muito sentido, tendo em vista que com o baixo fluxo de veículos, os carros que estão subindo Andradas, eles acabam sendo muito prejudicados por ter um sinal naquela região, e os carros da Cristóvão não precisariam de ter um sinal para sair dessa rua, tendo em vista que o baixo fluxo de veículos não vai impossibilitar eles de sair naquela rua. Agora faremos uma análise visual do impacto do sinal dinâmico, e esse sinal foi implementado com alto fluxo, já que nós pensamos que com baixo fluxo ele não faria uma grande diferença nessa região, tendo em vista que poucos carros entrariam no colégio e não precisaria de ter o sinal também para rumar os seus destinos. No print à esquerda, nós temos que o sinal está aberto. Ele abriu e acabou de fechar. Temos que os carros que estão aqui descendo Andradas, esse conjunto de carros aqui que está sendo circulado por um mouse, ele saiu do colégio. Só que nós vemos que os outros sinais ainda estão fechados. Agora nós temos que o sinal do colégio está fechado e os carros que estão aqui, onde eu estou circulando aqui, está saindo da Andradas aqui, em direção descendo. Bom, com essa análise visual, a gente notou que a implementação desse sinal
Ele ajudaria bastante os carros que estão saindo da Rua da Glória a seguir o seu destino, só que em contrapartida ele acaba congestionando mais o sistema, tendo em vista que era um sinal que vai ser adicionado nesse trio de sinal que já tem, para ter um quarto tempo de sinal. Isso vai acabar influenciando a dinâmica da região. E, como já foi dito, ele não foi testado com um baixo fluxo de veículos. Após essas comparações visuais, nós montamos tabelas para comparação dos tempos médios dos carros que percorrem o nosso sistema, para não ficar uma análise somente visual. Aqui está uma legenda para auxiliar na leitura da tabela. Nós temos que o P1 seria o primeiro percurso entre a extremidade direita e a extremidade esquerda da avenida dos Andrades. O P2, o segundo percurso, seria entre a extremidade esquerda e a extremidade direita da avenida. O P3 é o percurso entre a extremidade direita e a extremidade esquerda, só que só inclui os carros que entram na Rua Dom Lasanha, a Rua dos Artistas e a Rua da Glória, ou seja, todos os carros que fazem a parada no colégio. O percurso 4 é o percurso dos carros que saem da Rua Cristóvão Molinari e saem pela extremidade direita do sistema. Agora vamos analisar o cenário atual, com o cenário da Rua Cristóvão Molinari, com alto fluxo de veículos, utilizando uma tabela de tempo médio. No P1, nós notamos que não há uma grande diferença entre as duas implementações. Já no P2, que seria da esquerda para a direita, ou seja, o sentido subindo, nós notamos uma grande diferença no tempo. Isso se dá devido à implementação desse sinal que acaba travando as pessoas que estão querendo subir Andradas. No P3 há uma pequena variação aqui, mas seriam das pessoas que fazem o circuito do colégio e nós não levamos ela muito em consideração para a aplicação desse semáforo. E no P4, que seriam as pessoas que saem da Rua Cristóvão, nós notamos uma pequena diferença nos tempos dela, só que não tão benéfica quanto a piora foi na P2. E com isso, é possível observar que a implementação desse sinal acaba por piorar mais o sistema do que auxiliar os carros que saem da Rua Cristóvão. Isso se dá colocar um sinal numa rua preferencial. Aqui será comparado também o cenário atual com o cenário da Rua Cristóvão, só que com baixo fluxo de veículos. Aqui nós não notamos grandes diferenças nos valores. Nós notamos uma maior diferença no P2 e no P4, que seriam os dois percursos que são influenciados diretamente pelo sinal. E com isso, nós notamos que a adição do semáforo nesses dois, com o baixo fluxo, acaba por piorar mais a situação do trânsito do que auxiliar ela. Aqui, vamos fazer uma comparação de cenário atual, um cenário com um sinal dinâmico na saída da Rua da Glória, com alto fluxo de veículos. Aqui nós notamos uma grande variação nos percursos 2 e 3, que seriam o percurso 2, o da esquerda para a direita, no sentido da Andradas, e o P3 seria quem faz o circuito da escola. A adição desse semáforo acaba piorando muito quem está vindo da esquerda para a direita subindo Andradas, tendo em vista que a adição desse semáforo ele acaba ficando mais tempo fechado para eles e acaba piorando bastante o tempo médio. Tanto na saída da escola, nós notamos uma diminuição nesse tempo médio. Isso se dá por ter agora algo que gerencia melhor a saída desses carros. Bom, então comentando sobre alguns problemas que nós enfrentamos durante o desenvolvimento, a principal questão que nós encontramos foi a limitação dos agentes, quando comparados com o mundo real, né? O fator humano, ele inclui a possibilidade de infringir regras de trânsito, ele inclui diferentes noções que os motoristas têm sobre espaço, sobre tempo, sobre velocidade, né? Nós temos carros que param para o embarque, para o desembarque em locais aleatórios, além da presença de agentes de trânsito na região, ali em frente ao colégio. Então, essa diferença, essa pluralidade que existe nos agentes no cenário real, torna muito difícil você modelar o trânsito de uma maneira muito fidedigna. Além disso, no cenário real, nós temos também diversos tipos de agentes, né? Como ônibus, motocicletas, caminhões, veículos de aplicativo, que interferem diretamente na dinâmica do trânsito na região. Então, é um fator que dificulta muito uma modelagem muito fiel ao que acontece na vida real. Mas uma outra limitação é o próprio tamanho da área modelada. No caso, nós modelamos apenas uma região específica do trânsito, e enquanto que no cenário real todo o trânsito está interligado, o que cria uma dinâmica muito complexa. Então,
para próximos trabalhos, a ideia é modelar cada vez áreas maiores de trânsito, de forma que a gente possa englobar todas as dinâmicas e as situações que envolvem. Então, agora chegando na parte da conclusão, é possível dizer que o NetLogo é um software sim capaz de modelar cenários fiéis à realidade. Porém, para se atingir resultados mais precisos, para análises mais complexas, pode ser necessário utilizar um outro software, visto que o NetLogo possui uma série de limitações, como, por exemplo, o fato de possuir apenas um tipo de agente. Para trabalhos futuros, nós ressaltamos que é muito importante que a área modelada seja maior, para que seja possível atingir uma dinâmica de trânsito mais próxima da realidade. E, para finalizar, nós gostaríamos de mencionar a importância do trabalho desenvolvido pelos colegas Jonathan Andrade e Thales Lima, lá em 2014, onde, nessa mesma disciplina, eles modelaram o trânsito no Pórtico Sul da UFJF. E o trabalho deles foi o motivador para a gente ter essa ideia de modelar algum outro trânsito na cidade, buscando encontrar uma melhoria que possa ser aplicada e levar bons resultados para a sociedade. E também serviu como base para a gente entender o funcionamento do NetLogo. Por fim, nós gostaríamos de agradecer o apoio dos professores Rodrigo Weber e Flávia Bastos, bem como de todos os nossos colegas de classe que nos auxiliaram sempre com dúvidas e nos trazendo sugestões. E é isso, obrigado a todos. Bom, agora vamos mostrar como seria o nosso código para ficar mais claro como foram feita a coleta dos dados. No canto direito da execução, a gente pode observar que tem carros amarelos e vermelhos e azuis aqui. Os vermelhos são aqueles que fazem o percurso 3 da escola, ou seja, aqueles que entram no circuito aqui ou deixam a criança na porta do colégio. O amarelo é aqueles que fazem parte do percurso 1, aqueles que saem da extremidade direita da execução e acabam o seu destino na trajetória esquerda. Os azuis eles não são contados, pois são aqueles que sobem a Engenheiro aqui vindo da Andradas. Os carros verdes que saem da Cristóvão aqui, eles fazem parte do percurso 4, que seriam o percurso da Cristóvão em direção subindo aqui. E os carros brancos aqui, eles fazem parte do percurso 2, que seriam da Andrada subindo.